Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Ranieri Parrilli, pertenço ao Serviço de Angiologia do Hospital Pedro Ernesto. O que eu vou falar hoje é sobre a doença de BC, um estudo de 10 anos no nosso serviço, de 4 pacientes. A doença de BC, como todos sabem, consiste de vários sintomas, tanto ulceração oral, genital, neurológico, vascular, e pode ser chamada agora até síndrome de BC. É uma doença diagnosticada em 1937 por Iluso BC. São 70 anos de doença no nosso meio. Porém, nosso mundo ocidental é raro. No mundo oriental, nem tanto. Como eu estava falando, a prevalência dessa doença, geralmente na Ásia e na região do Mediterrâneo, 1 em 10 mil pacientes. No Reino Unido e Américas, é 1 em 1 milhão. Mas também constante no sexo masculino, porém em alguns países como a Alemanha e norte da Itália já está aparecendo o sexo feminino. Não tem idade certa, mas também mais prevalente em adultos jovens, entre 20 e 40 anos. Uma etiologia desconhecida e tem como marcador, porém inespecífico, HLA-B51 e HLA-B27. Nosso objetivo foi, durante 10 anos, analisar a frequência das manifestações clínicas, laboratoriais, radiológicas e terapêuticas do nosso serviço. Como uma doença essencialmente clínica, tem 2 critérios que nós utilizamos, e no mundo inteiro, o internacional e o japonês. Nós, do Ocidente, utilizamos mais o internacional, mas não descartamos o japonês. A doença de BC consiste principalmente da ulceração oral, genital, alterações dermatológicas, principalmente com pseudofoliculites, o teste da patergia e alterações oftalmológicas. Porém, juntamente com alterações vasculares, como trombose, aneurismas, alterações neurológicas, como meningite asséptica, genitais e reumatológicas. O critério internacional é o seguinte: são presenças de ulceração oral no período de 1 ano, pelo menos 3 vezes simultaneamente ou dispersos, juntamente com qualquer outro sintoma, ulceração genital, alterações vasculares. E isso é o diagnostica o doença de BC na forma internacional. Em relação ao japonês, é dividido em critérios maiores e menores. Os critérios maiores consistem em ulceração oral, genital, alteração dermatológica e oftalmológica, juntamente com critérios menores: alterações vasculares, neurológicas, genitais e reumatológicas. Como a gente está no Brasil e usamos mais o critério internacional, é um exemplo desse: ulceração oral, 3 episódios durante o período de 1 ano, justamente com alteração genital. Alteração oftalmológica, onde é mais prevalente a uveíte anterior e posterior. As lesões cutâneas, constituído com eritema nodoso, pústulas, acne. Em nossos pacientes, mais presente a pseudofoliculite, a presença de uma pústula. E o teste da patergia. É um teste inespecífico. Estudos relatam que é 70% positivo em população do Oriente e 30% positivo em população do Ocidente. Consiste de introdução de uma agulha ou solução salina na epiderme de um paciente, formação de uma pápula de uma pústula de 5 centímetros, esperando 24 horas para dar se é positivo ou negativo. Porém, não é específico. Como doença essencialmente clínica, a nossa avaliação foi a anamnese, exame físico, e para corroborar com o quadro, pedimos avaliação laboratorial com hemograma completo, PCR ultrassensível, VHS, anticardiolipina, antifosfolipídio, juntamente com ecocolo Doppler, angiotomografia e angiorressonância. De todos os nossos pacientes, os 3 pacientes preencheram o critério internacional. E o internacional, justamente com o japonês. Apenas só um internacional. Prevaleceu a cor parda, apenas um com cor negra. Sexo masculino, como consiste em todos os estudos no mundo. Idade média, idem, geralmente 35 anos. E o tempo médio entre início dos sintomas e o diagnóstico, 4,2 anos. Também
batendo o que consta no mundo, oscilações orais 100% dos pacientes, genitais 3 pacientes, pseudofoliculite idem, o teste da plateia positivo em 2 e o VIT em 1 paciente. Em relação ao cometimento vascular, presença de trombose venosa em membro inferior 50%, subclávia em 1 paciente, e tromboembolismo pulmonar também em 1 paciente. Aneurisma de subclávia, 1 paciente. Aneurisma de artéria pulmonar, 50% dos pacientes. Aorta ilíaca, 1 paciente. Em relação aos exames laboratoriais, apenas 1 paciente apresentou alteração do seu limite em relação ao VHS e PCR. Hemograma, sem alteração. Anticorpo fosfolipídio e anticardilipina IgG-IgM, apenas 1 paciente positivou. Juntamente com a doença de BC constatado, ele foi diagnosticado SAF. Realizamos anticoagulação oral para ele. Terapêuticos que a gente usou. Doença, pacientes com febre, queda do estado geral, já utilizamos antieméticos e antipiréticos. Anticoagulação oral para paciente com trombose, e juntamente com aquele paciente que constatou SAF, iniciamos a anticoagulação oral. Em relação à imunossupressão, geralmente a gente analisa cada paciente, se indicaremos glicocorticoides, azotiropina, metrexate, qual o risco-benefício para eles. Cada paciente utilizaremos um tipo de imunossupressor, não é uma coisa, uma receita que para cada geral, cada paciente é adequado a cada imunossupressor. E cirurgia arterial apenas 1, onde que ocluiu um enxerto em ilíaca após 6 meses. Resumindo, doença de BC é uma vasculite multissistêmica, com vários sintomas, como eu falei, longo período de exacerbação e remissão. É um diagnóstico de exclusão. Quando o paciente vai ao médico, é raro pensar em doença de BC, é um diagnóstico geralmente de exclusão que acomete qualquer vaso de qualquer calibre. Muito obrigado.